palavra que Deus colocou no meu coração hoje é sobre discernimento. E não tem como a gente falar de discernimento sem a gente ver que em 1 Samuel 16, que fala quando Deus pediu Samuel para ir ungir o rei. E Samuel foi ali até a casa de Jessé. E quando ele olhou para Eliabe ali de imediato, como Eliabe tinha o porte de rei, tinha presença de rei, tinha beleza, né, de rei, Samuel falou, certamente estou diante do rei. Então, Samuel se enganou ali, Deus falou, não atente pela aparência, porque eu vejo o coração. E Eliabe não tinha o coração reto, igual Davi, que mesmo ali escondido ali entre as ovelhas, carregava a presença de Deus. Eliabe não tinha essa presença de Deus. Então, a palavra que Deus colocou aqui no meu coração hoje é sobre discernimento, como que hoje em dia pessoas estão sendo enganadas porque estão com os olhos vendados, não fisicamente, mas espiritualmente. E a gente acha que a gente precisa nesses últimos dias ter discernimento, não é um luxo, é uma precisão que a gente tem que ter, buscar um dom que a gente tem que buscar a Deus para a gente não ser enganado. Porque a palavra de Deus diz que muitos nos últimos dias vão aparecer no nome de Deus, mas não vão ter a presença de Deus. E cabe a nós a buscar a Deus discernimento, orar, pedir a Deus discernimento, para a gente saber quem é quem, para a gente não ser enganado pela aparência. Porque eu gosto muito da história da lata, que você joga uma lata vazia no meio da rua, o que essa lata vai fazer? Barulho, muito barulho, dependendo da altura que você jogar, mas ela vai estar vazia. Assim, são pessoas que fazem barulho, gritam, eu tenho a presença de Deus, mas por dentro elas vão estar vazias. Então cabe a nós a buscar por discernimento, para a gente não ser enganado por essas pessoas, porque barulho qualquer um faz, mas carregar a presença de Deus são poucos. Às vezes ali a pessoa já até teve a presença de Deus, mas ela, hoje em dia ela não carrega ali como Saul, não carregava mais a presença de Deus. Mesmo assim ele reinou anos depois que foi rejeitado por Deus, mas ele não carregava a presença de Deus. Então tem pessoas que estão habituadas ali a fazer acontecer, a pregar, a orar, a cantar, mas não carregam mais a presença de Deus. E você olha assim, a pessoa está reluzindo por fora, porque ela está ali fazendo, acontecendo, mas por dentro ela não tem mais a presença de Deus. E cabe a nós buscarmos por esse discernimento. E não é fácil, é um dom que eu falo que não é fácil, porque são muitas batalhas espirituais que você enfrenta a partir do momento que você escolhe não ser mais enganado. Discernimento é uma arma muito poderosa que o inimigo luta para a gente não ter, porque ele quer que a gente continue enganado, quer que a gente continue com nossos olhos vendados. Então nós temos que buscar a Deus esse discernimento, conhecer a palavra, porque ele quer vendar nossos olhos para nós não conhecermos a palavra, o que está escrito aqui na verdade. Que a verdade é que quando você tem discernimento, que a pessoa vier falar alguma coisa com você que não está aqui na palavra, você pode falar com ela o que não está, o que está na palavra e o que não está. E a partir do momento que você não tem discernimento, você vai ser enganado, porque você não sabe o que está na palavra. Então, o que a gente tem que fazer é ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, orar, buscar a Deus, pedir a Deus para tirar a venda dos nossos olhos, porque o diabo quer que a gente continue sendo enganado. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos muitos virão no nome dele, mas não estão carregando a presença de Deus. Então, nessa manhã a gente tem que decidir se a gente continua querendo ser enganado ou se a gente pede a Deus para abrir nossos olhos. Porque a história da lata vazia tem gente que tá fazendo barulho aí, tá falando que acontece, mas não carrega a presença de Deus. Então eu falo hoje com convicção que eu tenho buscado cada dia mais a Deus discernimento, e não está sendo fácil, porque eu passei por uma situação na qual eu tive
que buscar a Deus por discernimento. Eu tive que buscar e buscar e passei batalhas espirituais, na qual quando meus olhos espirituais foi abertos, eu vi coisas ali que eu não imaginava ao meu redor, e porque eu estava com os olhos vendados, e não é fácil, eu falo que não é fácil você buscar a Deus quando seus olhos são abertos, não é fácil. Eu falo que é uma batalha espiritual na qual a pessoa tem que estar buscar muita oração, orar muito, porque jejuar, porque senão ela não aguenta quando os olhos da gente é abertos, porque a gente é cego espiritualmente. Então quando você acha que o mundo espiritual não existe, mas ele existe, tá ao nosso redor, tá o tempo todo ao nosso redor. E quando seus olhos espirituais é abertos, o diabo ele vem com tudo para que você não aguente ele ver o que você tá vendo e desista. Mas é uma coisa que eu falo que para você não desistir quando seus olhos espirituais forem abertos, porque é uma luta ali que você vai passar, uma batalha que você vai passar, mas você nunca mais vai ser enganado. Eu falo com convicção. Hoje eu sei olhar para a pessoa e falar: aquele é de Deus, aquilo que ela tá falando é de Deus. E aquilo que eu sei olhar também para outras pessoas e falar: aquilo não é de Deus. Então eu agradeço a Deus por um momento que Deus abriu os meus olhos. Não foi fácil, eu falo que não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil até hoje, porque só quem tem esses olhos espirituais abertos sabe a luta que é diária, a batalha que a gente passa espiritual, mas que é uma arma muito poderosa que a gente tem contra o inimigo, porque quando ele vem falando que tá em nome de Deus, querendo nos enganar, a gente tem poder espiritualmente para repreender ele e ele sair envergonhado. Essa é a palavra, ele que tem que sair envergonhado e não nós. Então nessa manhã peça a Deus discernimento, ora, busca a Deus, consagre também, porque jejum também é muito importante para fortalecer a nossa vida espiritual, para a gente não ser enganado, porque a palavra de Deus diz que muitos vão chegar naquele dia e dizer: em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, profetizei, expulsei demônios. E Deus vai falar: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Então nessa manhã que a gente venha buscar a Deus discernimento e pedir a Deus para nós não sermos mais enganados, para abrir nossos olhos espirituais, para nós não sermos enganados por esses falsos profetas, essas pessoas que não carregam a presença de Deus, assim como Saul que fazia. Saul fez muita coisa depois que Deus rejeitou ele, mas ele não carregava mais a presença de Deus. Então nessa manhã que a gente venha pedir a Deus para abrir nossos olhos, para a gente ver quem carrega a presença de Deus e quem realmente não carrega, porque barulho qualquer lata vazia vai fazer. Agora, se jogar uma lata cheia, ela não vai fazer barulho nenhum, mas por dentro ela vai estar cheia. E é assim, tem gente que nem barulho faz, mas está cheia da presença de Deus. Então que nessa manhã a gente venha ter a nossa oração hoje venha ser para Deus abrir nossos olhos espirituais, para a gente não ser mais cego. Porque o mundo tá de um jeito que você olha, se você não tiver esses olhos abertos, gente, não adianta, vocês não vão conseguir ver quem é quem, porque tá tudo muito igual. Tem gente que tá cantando como se tivesse a presença de Deus, tem gente que tá pregando como se tivesse a presença de Deus, tem gente que tá revelando como se tivesse a presença de Deus, mas não tem, é como se tivesse. E a Bíblia fala que o diabo é um imitador, ele é o maior imitador de Deus. Então nessa manhã a gente venha pedir Deus para abrir nossos olhos, que a gente venha ter esse dom de discernimento, e para a gente saber repreender e saber afastar dessas pessoas que não estão no nome de Deus. Até falam igual a Deus, mas não são de Deus, não vêm em nome de Deus. E o único jeito que a gente vai ter esse discernimento é buscando a Deus, é lendo a palavra de Deus, orando, jejuando. É a única forma da gente conseguir ter esse discernimento, pedir Deus para abrir nossos olhos nessa manhã, porque
Os últimos dias estão muito difíceis, estão tendo muita gente dizendo que está no nome de Deus, enganando, profetizando. E nós temos que ter esses olhos abertos para a gente não ser enganado por esses falsos profetas. Amém? Que Deus venha abençoar o dia de cada um.